Olha que bonito esses últimos Olha, jogos, né? que confronto. Tudo Só vermelho. tem uma barrinha verde ali, que é do Santos, e mesmo assim já faz tempo. Olha a situação da Portuguesa, a situação do Santos. Não tá legal isso aqui, né? Não. Esses últimos jogos todos aí, uma única vitória do Santos, que foi contra o São Bento por 1-0. Né? E aqui no da Portuguesa nenhuma vitória, né? Portuguesa Tomando. que até teve aquele em determinado momento que meteu aquele 3-0 no Red Bull Bragantino. Eu achei que poderia empolgar, né? A Portuguesa que acho que foi campeã da divisão de acesso, né? Mas duas equipes que estão na briga contra o rebaixamento no Paulistão, né? Mas vale dizer que a Portuguesa teve um resultado importante com o Corinthians, ficou no 0-0 com o Corinthians, né? Mas não consegue vencer as equipes menores também, né? Então, não adianta você Empatou com tirar o ponto dos Ferroviário, grandes e não perdeu em casa vencer. para associação. Qual esse aqui é? Acho que é o Inter de Limeira, né? É, Inter de Limeira, exatamente. Perdeu de 1-0, é isso mesmo. Perdeu para o Água Santa, perdeu para o São Paulo. Enquanto o Santos não vai muito longe, né? Empatou com o Água Santa em 0-0, empatou com o Ferroviário em 1-1, perdeu o Palmeiras de 3-1, aí ganhou do São Bento de 1-0, perde para o São Paulo 3-1 e empata novamente com o Santo André em 1-1. Então, complicado, né? A situação do Santos não é nada boa no Campeonato Paulista, correndo o risco de não se classificar. Existe uma possibilidade remota ali de rebaixamento, mas eu acho que muito difícil um rebaixamento do Santos no Campeonato Paulista, mas aquela chance de se classificar ali, o Santos está deixando escapar, realmente. Acho que está ficando cada vez mais difícil para o Santos, até porque é o último colocado do seu grupo, né? Que tem o Mas eu acho Botafogo de que. São Paulo como líder, Red Bull Bragantino, Inter de Limeira e o Santos por último. Mas caem duas equipes só, né? Sim, pois é. Por isso que eu estou dizendo que a chance do Santos ser rebaixado é muito remota, porque É. ainda tem partidas para isso acontecer. Caso o Santos não vença, né, E, não volte a e tem vencer e tal. equipes, se eu não me engano, tem Mas tem equipes com equipes 5 piores. pontos, né? Sim, sim, com a diferença de 5 pontos em relação ao Santos. Aí. Então, tem Então. distância. O Santos tem gordura ainda. Mas é sempre perigoso porque o Santos não está conseguindo ter regularidade no campeonato, não consegue vencer. Né? Então, nem os clássicos, porque tem perdido praticamente todos, mas também não vence os times de menor expressão. Então, fica difícil. Né? Um time do tamanho do Santos passar por uma situação dessa dentro do campeonato estadual. A gente comentou aquela hora, né, que o Mirassol, né, tinha 12 gols em 9 jogos, o Santos tem 8 gols marcados em 9 jogos. Então, menos Exatamente. O que um gol por Mirassol jogo. tem mais gols que o Santos, por exemplo. Né? Então, é complicado, realmente. Mas ainda assim, há um X-Bit aqui, né? As casas de aposta, prevê uma vitória do Santos aqui com Talvez 1,55. porque é um jogo para o Santos, se ele vence, acho que matematicamente ele escapa do rebaixamento, né? Imagino que sim. E contra uma portuguesa muito frágil também, né? Que não consegue vencer 6 jogos seguidos sem vencer. Né? Uma dificuldade tremenda também para conseguir os resultados positivos. Então, tá aí, né, o favoritismo do Santos nesse sentido. Mas que não vejo também com muita certeza essa aposta na vitória direta do Santos no tempo E normal. é até difícil de analisar, porque são duas defesas mais frágeis, então a gente pode imaginar em gols para cima, né? Para mais que 2,5 gols. Só que ao mesmo tempo, são ataques que Ataques que não não mudam marcam muito. tanto. Exatamente. Aí a gente fica até confuso de Tino, né, se vai para mais que 2,5 gols, vai para menos que 2,5 gols. Então, é difícil até da gente fazer uma leitura, né? Sim, exatamente. É complicado de você tentar prever um jogo de duas equipes irregulares, né, que não são previsíveis, porque você não sabe como é que vão chegar para o jogo, porque ambas estão perdendo muitos seus confrontos recentes ou estão tropeçando, né, no caso do Santos, contra adversários tecnicamente mais fracos. Então, fica complicado da gente conseguir falar assim, ó, vai nessa que tá certo. Esse é um jogo muito difícil de se falar É isso. um Mas a exemplo, por gente exemplo, pode ver odds individuais, odds mais para frente, que a gente pode encontrar possibilidades aqui. Mas diga lá. exato.
É só a gente olhar, por exemplo, lá no total individual, que o under e o over estão muito parecidos, né? Tanto para cima, tanto para baixo. Vamos lá ver o Sim. Santos no total 1, Uhum. para mais que um gol e meio na partida. Pagar 1,8, se sim. O Santos vai Exatamente. fazer mais, vai fazer pelo menos 2 gols. O Santos vai fazer menos que 2 gols, vai fazer no máximo um, tá pagando 1,91. Então, muito parecido. E se a gente for para outro lado, para a equipe da Portuguesa, aí que tá exatamente a mesma linha. Se a É. Portuguesa faz um gol, pagar 1,85. Se a Portuguesa para não fazer nenhum gol, Em pagar vez de um ponto nesse. 85 também. Mostra que até a própria casa, né, um XBit, também tem dificuldade de ler como que vai ser essa partida, né? Exatamente. Ela dá o mesmo valor para mais e para menos, é porque tem algo estranho aí, né? Tipo, Ela não tá na consigo média. entender ainda. Não estou Ela se conseguindo defende. entender como é que vem a Exatamente. Portuguesa para o jogo. É basicamente isso. Se a Portuguesa vai ter chance de fazer gol ou não, né? Se tá igual ali a linha de odd, tanto que você vai ver para o Santos, né, que provavelmente vai fazer gol por estar jogando em casa, com um adversário frágil, deve fazer pelo menos um gol, 1,2. Para o Santos não fazer o gol, 4,32. Então, tá aí a diferença entre a Portuguesa ali. A Portuguesa está com a mesma linha de odd, né, para mais e menos de um gol, né, de meio gol. Então, realmente é uma dificuldade de conseguir ler aí como é que fica essa situação da Portuguesa nesse jogo. Quer dar uma Mas olhada no não é primeiro uma odd tempo? ruim. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo. Vamos dar uma olhada no primeiro tempo. Tendo em vista que são dois times frágeis, né, para sair gol no primeiro tempo não seria difícil. Né? Então, podemos ver. A vitória do Santos no primeiro tempo, se o Santos sair ganhando 2,02, o que não é uma coisa que tem acontecido, né? O Santos, por exemplo, na última partida contra o Santo André saiu perdendo e foi buscar depois o empate. Então, não sei se é tão simples disso acontecer, da vitória No do jogo Santos. anterior que ele vence com um gol de cabeça, se não me engano, contra. Foi a vitória do Santos que teve contra Com o o São Bento. São Bento. Foi gol já no segundo tempo. É. Não, então, é bem complicado, né? A gente não sabe como é que vai ser. E lembrando que a Portuguesa tem dois empates seguidos, sendo um com o Corinthians em 0-0. O jogo foi em Brasília. Então, existe essa possibilidade também da Portuguesa segurar bastante o Santos. Não à toa, se a gente for para de comparativo, né? Se pegar o total individual do Santos, do primeiro tempo, para o Santos marcar um gol, é 1,7. Já para o Santos marcar no segundo tempo, a odd cai para 1,57, né? Se a gente for pegar o primeiro tempo e o segundo tempo, né? Lá para Uhum. selecionar. Então, isso mostra que tem essa dificuldade. Talvez que o Santos marcou muito mais no segundo tempo do que marcar no primeiro. Mas, de qualquer jeito, eu acredito que aqui, né, no primeiro tempo, pode ser um lugar interessante, muito por uma questão: a fragilidade da Portuguesa. Acho que é Da uma equipe Portuguesa. que, em determinado momento, se segurou bem contra o Corinthians e tudo mais. Só que eu acho que o Santos vai conseguir vencer muito mais pela fragilidade do adversário do que tantos méritos assim da equipe, né, do Peixe. Não, perfeito. É uma escolha boa sua aí que você falou, que essa questão do Santos marcar um gol no primeiro tempo, eu acho que é bem possível, né? Não pelo Santos em si, porque o Santos não vem apresentando um futebol que a gente possa dar essa confiança para isso, mas sim pela fragilidade sim da Luzinha, que não vem tão bem assim também na competição, que vem sofrendo bastante na defesa, sofrendo muitos gols. Então, pode sim o Santos fazer um gol no primeiro tempo, logo sair vencendo a partida, e aí esse acima de meio já ser concretizado logo no comecinho de jogo ali, ou no primeiro tempo, né? Se vai ser no primeiro minuto, aos 45 do primeiro tempo, já vale, né? Então, eu acho que é uma odd válida, sim, para o Santos marcar. É nessa que você vai? Porque é sua vez. É minha vez? Sua vez. Eu vou ser um pouquinho mais precavido. Aham. Eu vou de um gol pro Santos, né? Eu não vou de vitória no primeiro tempo. Eu vou de um gol pro Santos no primeiro tempo. Um gol para o Então, Santos ali primeiro pagando tempo. 1,7. Mais de meio gol. Santos, primeiro tempo. Ok. Lembrando que daria também para ir na vitória no primeiro tempo, pagando 2 ali, né? Mas 0-2. mais no modo um Mas é pouquinho mais complicado, agressivo. né? É complicado porque você não sabe, né? Se
de repente a Lusa começa ganhando e depois o Santos faz o gol. Então você acaba garantindo aqui, né? Claro que se a Lusa fizesse um gol, era uma odd ótima, né? De 3 aqui. Mas, bom, eu acho que eu vou ser ainda mais conservador e vou no tempo regulamentar aqui. E apesar de estar pegando uma odd maior que a sua, né, porque a sua foi 1.7, a minha vai ser de 1.8, vai ser de 2 gols do Santos, mas no jogo inteiro. Porque, assim, por mais que o Santos, né, tenha essa possibilidade de fazer gols no primeiro tempo, que eu acho muito possível, a sua odd bater, inclusive, concordo com você que o Santos pode sair logo de começo ganhando, mas eu acho que o Santos consegue marcar 2 gols em cima da Portuguesa. Então, uma odd de 1.8, um pouquinho maior, né? Para quem gosta de agilidade, né, na aposta e ganhar logo quanto antes, a sua do primeiro tempo é excelente. Mas para quem quiser ser um pouquinho mais conservador, com a odd um pouquinho mais alta, mas vai ter que esperar 90 minutos, ou menos, né? Se o Santos fizer 2 gols no primeiro tempo, já ganhou também. Né? Sim. Mas acho que essa daí, para segurar durante o jogo inteiro aí, para o Santos fazer 2 gols, é uma odd legal também. Então eu vou nesse no mais 1,5 gols do Santos. Seriam 2 gols do Santos no jogo todo. Mas eu acho também uma boa aposta. Acho que é dentro de uma leitura bem interessante. Acho que é algo totalmente compreensível, né? Se eu tô entrando ali 1.7 para 45 minutos, 1.8, né, para sair o dobro de gols em 90 minutos, eu acho totalmente plausível, ainda mais o Santos, que é uma equipe que faz muito gols, né, no segundo tempo, né? Então tem dificuldade de criar no primeiro tempo. Acho que talvez a sua aposta seja até um pouco mais segura do que a minha, apesar de pagar mais. Só que eu vou muito mais ali no primeiro tempo pela fragilidade, né, da Portuguesa, que infelizmente não faz um grande paulista.